pergunto, qual é a origem, né, da palavra Brasil? Você vai me falar, ok, né, o nome do Brasil, ele vem de uma árvore, né, que chamava pau-brasil, que é uma árvore bem forte, rígida, né, que foi muito utilizada na construção de embarcações, de móveis e tudo mais, né? E você vai me contar toda a história da árvore em si, que originou o nome da nação brasileira, né? Mas a questão é o seguinte, da onde que apareceu essa palavra? Por que que a árvore se chama Brasil? É aí o detalhe, é aqui que eu quero estudar com você. Por quê? Será que o índio, sei lá, o índio fumou lá o cachimbo da paz, ficou meio doidão e apareceu, no outro dia levantou cedo lá, Brasil. Oh, todo mundo achou legal a palavra e colocaram o nome da árvore de Brasil. Não cola, né? Então, da onde que saiu essa palavra? Então, aqui que mora o detalhe e agora é que a gente vai estudar sobre isso. Você sabia, né, que no período colonial, o pau-brasil, ele também se chamava madeira judaica? Essa nem todo mundo sabe. Mas por que, né, que chamavam de madeira judaica? A principal característica, né, do pau-brasil, como a gente já mencionou, é a dureza, que justamente reforça a teoria da origem hebraica do nome, né? Por quê? Como é que nós chamamos o ferro, né, o metal, em hebraico? O ferro, ele é chamado de barzel. Daí origina-se a palavra Brasil, entendeu? Então, por esse motivo, a madeira também é conhecida como pau-ferro, entendeu? Então, você vê, tem toda a ligação. A única diferença aqui, justamente, é na pronúncia, né? No indígena para o nome Barzel e Brasil. Mas se você escrever em hebraico, né, Brasil e Barzel, você vai ter quase que as mesmas letras, né? Então, é interessante ressaltar que são fortes, né, os indícios da presença judaica no Brasil antes da colonização. Inclusive, os próprios jesuítas, eles escreveram sobre a semelhança de costumes entre os povos indígenas e os povos judeus, né? Então, no dia 28 de julho, olha que interessante, né? 28 de julho de 2013, você já ouviu falar no site Aurora? É um site de notícias de Israel em espanhol, né? Então, o site Aurora, ele publicou algumas informações em espanhol sobre a aliá de, acredito que 100 índios que viviam na região da Amazônia, que vieram a Israel, se mudaram para Israel, né? Aliá significa, é a lei do retorno, né? Dos judeus que vivem em outros países, eles têm o direito de retornarem a Israel. Então, encontraram lá no Amazonas, na região do Peru, um grupo de índios que tinha muita semelhança com os costumes judaicos. E eles, então, fizeram a conversão e se mudaram para Israel. Agora, um outro detalhe importante é que os textos bíblicos, né, que mencionam as terras de Parvaim, Ofir e Tarsis, que nós chamamos em hebraico de Tarshish, essas terras eram locais da onde trouxeram, né, os materiais preciosos para a construção do Templo de Salomão. E essas terras, por incrível que pareça, foram identificadas por pesquisadores, sendo o Brasil e o Peru, a região essa do Amazonas, que está em parte no Brasil e em parte no Peru. Então, desde o século XVI, os estudiosos eles têm levantado a hipótese relativa à presença judaica na América, especialmente na Amazônia, desde os tempos bíblicos. Por exemplo, provavelmente a origem, né, do nome Solimões, dado ao rio Solimões, né? Você conhece o rio brasileiro aí, tem o rio Solimões e o Rio Negro, né? Provavelmente esse nome Solimões, ele provém de Shilomo. Quem que foi Shilomo? O rei Salomão, né? Então Shilomo é o nome do rei Salomão.
Então acredita-se que diversas expedições enviadas por Salomão chegaram à vasta região dos rios Solimões e Negro em busca de quê? Em busca de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, né? Madeira, o pau de ferro, madeiras nobres para a construção das embarcações e tudo mais. E que mais? Do templo de Salomão, imagina? Entende-se que todas as pedras preciosas, tudo que tinha de grande valor dentro do templo de Salomão, foram trazidos dessas terras. Imagina, talvez do Brasil, Peru, da Amazônia em si. As viagens de Israel até o Brasil durava cerca de 3 anos. Então veja, o etnólogo, você sabe o que é um etnólogo? Etnólogo é a pessoa que estuda sobre as culturas, né, das nações e tudo mais. Então, o etnólogo Dom Henrique de Thoron, ele que viveu, né, no século XIX, ele acreditava na origem hebraica dos indígenas brasileiros e ele afirmou categoricamente que os índios descendem diretamente dos tripulantes das naus do rei Salomão. Então, para você ver que a coisa tem a ver, que eu não estou falando aqui abobrinha, até mesmo National Geographic e esses sites de estudos científicos, todas as vezes que eles mencionam sobre as construções maias, incas e tudo mais, eles fazem paralelo às pirâmides do Egito. Você já percebeu isso? Então veja que tem ligação, que o que esse etnólogo afirmou tem a ver, não é simplesmente uma ideia furada aí, alguém tentando puxar a sardinha para o lado de Israel. Não, tem tudo a ver. E então numa publicação em 1869 no jornal O Globo de Gênova, Dom Henrique defendeu a teoria acerca da procedência dos índios encontrados por Cabral. E ainda ele faz a menção também às naus, né, fenícias e hebreias que foram arremessadas na praia brasileira, tanto por naufrágios, né, ou mesmo quando chegaram ali em viagens premeditadas. Então, o Thoron ele empenhou-se em demonstrar que os povos da antiguidade mais remota já conheciam as Américas. E, então, pessoal, tem esse estudo que eu estou trazendo aqui para você, esse comentário, eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link para você encontrar esse material, de onde eu tirei parte dele para fazer esse vídeo, tá? Mas ali ele explica sobre Tarsis, sobre toda essa questão que envolve Amazonas e todas essas terras bíblicas, né, que são mencionadas na Bíblia. Então eu vou trazer isso, eu vou deixar esse link aí embaixo, você pode fazer uma pesquisa mais profunda sobre esse assunto. Eu não vou continuar estendendo esse vídeo para não tomar muito tempo, que tempo hoje é precioso, né? A gente tem que ser tudo rapidinho. Mas, de qualquer forma, eu acredito que vai ser um estudo muito interessante que você poderá fazer e, de repente, né, até muita gente hoje procura saber informações sobre nomes, sobre provavelmente a descendência judaica e tudo mais. Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade, vai ser algo muito interessante para acrescentar aí no seu conhecimento.